Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 26 de agosto de 2023, 20ª semana do Tempo Comum, sábado. Com a Igreja, louvamos a Deus pelo santo do dia, São Zeferino, o Papa que lutou contra as heresias. E nós estamos falando dos anos 190, segundo século. E você vê que a igreja, que ela surge com os apóstolos, já no segundo século, e já encontrava resistência, porque muitos que se convertiam a Cristo queriam impor na igreja as suas tendências pagãs, as suas filosofias pagãs, o modo pessoal de compreender as revelações de Deus. E nós sabemos que esta revelação foi dada à igreja. A igreja tem, sim, o poder em Jesus Cristo de interpretar as Escrituras e o ensinamento do Senhor. Outra coisa que eu quero lembrar também, que no segundo século não tinha Bíblia, não. Não tinha Bíblia. A Bíblia, do jeito que você conhece, não existia. Mal se tinham descoberto ainda os evangelhos, ainda também não eram canônicos. A igreja não tinha proclamado sobre a veracidade desses evangelhos. Então, portanto, a igreja inicial dos apóstolos só lhes restavam a santa tradição. Então, a santa tradição, aquilo que os apóstolos ouviram do próprio Jesus Cristo, perdurou na igreja durante 400 anos. Só depois, depois que o Papa Dámaso, ali reunido com os bispos, outros sacerdotes, bispos e tudo mais, proclamou como canônico o livro, as Bíblias, a Bíblia do jeito que nós conhecemos. Então, nós devemos, até os dias de hoje, louvar a Deus e reconhecer que a igreja mantém esse poder sobre a santa tradição. Então, a Bíblia, ela não gerou a igreja. Ao contrário, a igreja gerou a Bíblia. Então, a Bíblia veio depois da igreja. Então, quando nós falamos, eu só vou confiar cegamente na Bíblia, só o que está escrito na Bíblia é o que vale. Cuidado com isso, porque antes não existia Bíblia, só existia a santa tradição. E é nesse sentido que São Zeferino, um Papa que lutou contra as heresias, porque cada um queria trazer para dentro da igreja aquilo que acreditava. Então, vamos louvar a Deus, querido pastor das almas, semelhante a Jesus, bom pastor, cuidai das vossas ovelhas desgarradas, aqueles que se afastaram do catolicismo, buscai e trazei-os de volta como ovelhas perdidas, auxiliar também o nosso Papa para que exerça a mesma função. São Zeferino, rogai e intercedei por nós. O responsório de hoje está no Salmo 127. Será assim abençoado todo aquele que respeita o Senhor. E como nós respeitamos o Senhor? Obedecendo seus mandamentos, unindo-nos à Santa Igreja de Jesus Cristo, para que possamos seguir os passos de Jesus. Feliz és tu, se temes o Senhor e trilhas seus caminhos, do trabalho de tuas mãos há de viver, será feliz, tudo irá bem. Então, este salmo é que norteia a reflexão da liturgia de hoje. Primeira leitura. A primeira leitura está em Ruth, capítulo 2, de 1 a 17. Noemi tinha um parente. Nós sabemos que Noemi é a sogra de Ruth. Noemi tinha um parente por parte do marido, homem poderoso e muito rico, da família de Elimeleque, chamado Boaz. Ruth, a moabita, disse à sogra: permite que eu vá ao campo apanhar espigas, onde possa encontrar quem se mostre clemente para comigo. Noemi respondeu: vai, minha filha. Ruth foi, pois, colher espigas no campo atrás dos ceifeiros. Aconteceu que aquele era justamente o campo de Boaz, parente de Elimeleque. Por coincidência ou providência divina, Boaz também estava na sequência do direito de casar-se com Ruth, se ela assim o desejasse, Ouve, minha filha, ele falou, não vás apanhar espigas em outro campo, e não te afaste daqui, mas junta-se
junta-te às minhas servas. Observa onde estão ceifando e vai atrás dela, pois ordenei a meus servos que ninguém te moleste. Quando tiveres sede, vai aos cântaros e bebe água de que bebe os meus servos. Então Ruth, caindo a seus pés, inclinou-se profundamente e disse: Como pude encontrar graça dos teus olhos e te dignastes fazer acaso de mim uma mulher estrangeira? Respondeu-lhe Boaz: Contaram-me tudo o que fizeste à tua sogra, depois da morte do teu marido, como deixaste teus pais e teu país e a terra onde nasceste e vieste para um povo que antes não conhecias. Veja que a caridade de Ruth com a sua sogra, mantendo viva a célula familiar, foi ouvida a quilômetros de distância. E Deus uniu Boaz a Ruth, que era por consequência, por direito sanguíneo, ele tinha direito de se casar-se com ela, porque ela era viúva. Então Boaz tomou Ruth e recebeu como esposa. Uniu-se a ela e o Senhor concedeu-lhe a graça de conceber e dar à luz a um filho. Então toda a solução daquelas mulheres abandonadas estava ali resolvida com este casamento. Boaz, então, dá à sua sogra Noemi e a Ruth toda a condição financeira de se sustentar. Eu quero lembrar o salmo de hoje. Feliz é tu, se temes ao Senhor e trilha em seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos há de viver, será feliz, tudo irá bem. O Salmo 127 nos lembra que nós devemos esperar o tempo do Senhor, lutar todos os dias, buscar uma solução para a nossa casa, para a nossa família, porque será assim abençoado todo aquele que respeita o Senhor. É o que aconteceu na primeira leitura. A humildade de Ruth, que serviu com dignidade, muita presteza, o dono do campo, e depois tudo foi coincidindo. Boaz descobre então o seu grau de parentesco com ela, o direito de se casar com ela, já que ela era uma jovem bonita, e casa-se com ela e resolve o problema da família. E as mulheres, logo então, Ruth acaba engravidando, né? E deu um filho a Boaz. As mulheres diziam a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não permitiu que te faltasse um sucessor à tua família e quis que seu nome se conservasse em Israel, para que tenhais quem console a tua alma e te sustente na velhice, porque nasceu um menino da tua nora, que te ama e é para ti melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino, colocou no colo e serviu-lhe de ama. As vizinhas congratulavam-se com ela, dizendo: Nasceu um filho a Noemi, e disseram-lhe o nome Obed. Ele foi o pai de Jessé, o pai de Davi. Veja que na árvore genealógica de Jesus, então está aí o filho de Ruth com Boaz. Aqueles que estavam para morrer no deserto, né, de desfazer a sua família, cada um abandonar a Noemi para lá, mas elas permaneceram na luta da família, principalmente Ruth, né, não abandonando a sua sogra, e agora é causa de grande bênção para a família. Então, que possamos, ao exemplo de hoje, né, primeiro, nos unirmos nas nossas dificuldades familiares, confiantes no Salmo 127, que fala: Feliz é tu que temes o Senhor e trilha seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos há de viver, será feliz, tudo irá bem. E depois, pelo zelo familiar, o exemplo que Ruth nos traz, não abandonando a sua sogra, e aí sendo e recebendo de Deus a graça de sustentar e de proteger a sua família. Que possamos nós, pais, mães, filhos, agora unidos no Espírito Santo, confiar na graça do Senhor. Seja você temente a Deus, trabalhe todos os dias, que o Senhor lhe dará o seu sustento. Em outra palavra, em outro local da Bíblia está escrito: abre aí suas dispensas, vê se te faltou alguma coisa, porque é Deus que provê todos os dias o sustento da tua casa. Amém. Evangelho está em Mateus, capítulo 23, de 1 a 12.
O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus capítulo 23, de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos discípulos, dizendo: os mestres da lei, os fariseus, têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo que eles vos dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Então eles queriam impor ao povo mais de 600 leis, né? Então eles falam e não praticam. É interessante que isso reflete também a nossa realidade. Alguns governantes, países, impõem ao seu povo uma regra muito forte que aquela cúpula governante não quer cumprir. Então, isso é uma narrativa desde dos antigamente, né, uma estratégia para o domínio popular. Assim também acontecia lá com os fariseus, os mestres da lei, que eles impunham uma regra muito severa ao povo, o povo lhe ficava devedores, então ele se sentiu culpado, sempre estava ali alimentando o templo com doações financeiras para que pudesse ser redimida as suas culpas. Aí Jesus continua: amarraram pesados fardos e o colocaram nos ombros um dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-lo nem sequer com o dedo. Então, fardos pesados sobre o povo, mas eles mesmos não vivem aquelas leis que ele impõe sobre o povo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trecho da escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Aí ele se volta agora para toda a igreja e fala: quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chames de guias, pois um só é vosso guia, Jesus Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na primeira leitura, nós vimos que Ruth não se exaltou, ela se humilhou. E diante de Boaz, então, ela se ajoelha, né, sabendo que Deus é o provedor de todas as coisas, e agradece a Deus de joelho a Boaz por aquele acolhimento. Esta humilhação de Ruth lhe trouxe um casamento e lhe trouxe a restituição da sua família. Que possamos nós também sermos reconhecedores de que nada somos diante de Jesus e que, por nossas forças, jamais nós seremos merecedores, né? Mal conseguiremos cumprir os 10 mandamentos, como nos pede a palavra e o ensinamento de Jesus. Mas com Jesus tudo pode ser mudado. No Espírito Santo tudo podemos alcançar. Tudo que pedirmos a Deus em nome de Jesus, o Senhor há de nos conceder. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Então a família é a fonte da graça e de oração. A família que ora junto, o papai e a mamãe que oram juntos, né? Aquela família que se doa junto, o casal que ora junto, os filhos que oram junto, pode mudar toda a situação da sua casa, do seu futuro. Ruth e Noemi oraram juntas antes de servir a Boaz lá no campo. E olha o que Deus fez. Mudou aquela casa, mudou a família, mudou o destino de tudo. Aliás, dando a seu filho, né, seus descendentes, a honra de serem a geração que gerou Jesus para o mundo, e deles nasceram José, nasceram Maria, e que nos trouxeram Jesus, o Salvador. Então, por isso, nós queremos louvar e bendizer ao Senhor. Servir a Deus, a igreja, servir a Deus na religião não significa ser escravo
de a lei, de todo mandamento, mas acima de tudo, confiar no nome de Jesus e saber que eu estou servindo a Cristo pela igreja, né? Então, primeiro eu tenho que ter essa noção de que é a Cristo que eu sirvo e depois eu sirvo a igreja em Cristo. Tem que ser assim, senão você pode cair na cilada de estar servindo ao padre, ao bispo, aos coordenadores da sua paróquia e tudo mais, mas não está servindo a Cristo, porque perdeu esta noção e agora é um servidor que leva sobre os seus ombros os fardos, apenas os fardos. Fica cansativo o serviço na sua igreja. Assim também tem muitos pais que servem a família, servem com fardos nas costas, porque perderam a referência de Cristo na família. Então, quando nós servimos tanto a igreja como a nossa família em Cristo Jesus, tudo é mais leve e tudo pode ser mudado. Fica muito mais fácil quando servimos a Jesus Cristo em primeiro lugar. Esse é o ensinamento da palavra de hoje. Aquele que se exaltar será quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Que a palavra do Senhor, então, transforme os nossos corações e nos dê forças no Espírito Santo para seguir na batalha do dia a dia, promovendo a nossa casa, a nossa família para a salvação. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Esse projeto tem como objetivo convocar pregadores, anunciadores, profetas do Senhor. Como que eu participo desse projeto, Dilton? Você pode multiplicar e deve multiplicar nas suas redes sociais esta pregação. Facebook, Instagram, onde você quiser colocar aí essa pregação, coloque. Porque um coração pode ser que ouça essa palavra de Deus hoje e se anime na conversão do Senhor. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.